Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde mergulhamos nos anais da história para desvendar os enigmas que moldaram nosso mundo. Se você é fascinado por segredos antigos e narrativas documentadas, inscreva-se e ative as notificações, pois a jornada que iniciamos hoje nos levará ao coração de uma era de transformação, a um momento decisivo que redefiniu o destino de um continente. Estamos no final do século V. O Império Romano do Ocidente, uma força que dominou o mundo conhecido por séculos, desmoronou em uma teia de reinos bárbaros. Em meio a esse caos, na terra da Gália, um jovem e ambicioso rei pagão chamado Clovis, líder dos francos sálios, ascende ao poder. Ele era um guerreiro implacável, um estrategista brilhante, um homem forjado na tradição de deuses da guerra e rituais ancestrais. No entanto, em um ponto crucial de seu reinado, ele tomaria uma decisão que desafiava toda a sua herança e a lógica de seu tempo. Ele se curvaria diante de um novo Deus, o Deus de seus inimigos e de seus súditos conquistados. Este ato, o batismo de Clovis, não foi apenas uma conversão pessoal, foi um terremoto político e espiritual. Mas o que realmente aconteceu naquele dia de Natal? Foi um ato de fé genuína, um golpe de mestre político, ou algo muito mais complexo e enigmático? As crônicas da época nos deixaram uma história dramática, mas a verdade, como sempre, reside nas sombras entre os fatos e as lendas. Para compreender a magnitude da decisão de Clovis, precisamos primeiro pintar o cenário da Gália no final do século V. Não era mais a província romana pacificada de outrora. As legiões haviam se retirado, deixando um vácuo de poder que foi rapidamente preenchido por uma miríade de povos germânicos. Ao sul, os visigodos, senhores de um vasto reino que se estendia da Gália à Hispânia. A sudeste, os burgúndios, estabelecidos no Vale do Ródano. E espalhados por todo o território, bolsões de resistência galo-romana, liderados por aristocratas e bispos que se apegavam aos últimos vestígios da civilização romana. O que unia esses novos mestres germânicos, visigodos e burgúndios, não era apenas sua cultura guerreira, mas sua fé. Eles eram cristãos, sim, mas de uma vertente considerada herética pela Igreja de Roma e pela população galo-romana: o arianismo. Esta doutrina, que negava a plena divindade de Cristo, criava um abismo teológico e cultural intransponível entre os governantes germânicos e seus súditos católicos. Neste tabuleiro de xadrez geopolítico e religioso, Clovis e seus francos eram a anomalia. Eles eram um dos últimos povos pagãos da região, ainda adorando deuses como Wotan e Thor. Essa identidade pagã os tornava, ao mesmo tempo, uma ameaça imprevisível e uma oportunidade única. Eles não estavam presos às lealdades e aos conflitos da disputa entre arianos e católicos. Eram uma lousa em branco. E o futuro da Gália dependia de quem conseguiria escrever seu nome nela. A conversão de um rei como Clovis não seria apenas uma questão de alma. Seria uma declaração de guerra ou uma oferta de aliança. O problema histórico que nos confronta imediatamente é a ausência de testemunhas oculares diretas e imparciais do batismo de Clovis. O que temos são fragmentos, ecos de um evento monumental, registrados por homens que tinham suas próprias agendas e escreviam décadas após o ocorrido. A fonte principal, quase única em seus detalhes narrativos, é a História dos Francos, escrita por Gregório, bispo de Tours, no final do século VI, mais de 70 anos após a morte de Clovis. Gregório nos oferece uma história poderosa e cinematográfica, cheia de milagres, batalhas desesperadas e intervenção divina. É a história que foi contada por séculos, a fundação do mito da França, filha mais velha da Igreja. No entanto, para um historiador, a narrativa de Gregório é um campo minado. Ele não era um jornalista, mas um hagiógrafo, um escritor de vidas de santos. Sua intenção não era registrar fatos com precisão, mas construir uma narrativa teológica que apresentasse os reis francos como os novos Constantinos, escolhidos por Deus para defender a fé católica ortodoxa contra os hereges arianos. Essa intenção molda cada palavra de seu relato. Ele omite, embeleza e talvez até invente detalhes para servir a seu propósito maior. Além de Gregório,
temos algumas cartas contemporâneas, como uma de Avito, bispo de Vienne, parabenizando Clovis. Mas essas cartas são curtas, formais e carecem de detalhes sobre as circunstâncias ou motivações do rei. Elas confirmam que o evento aconteceu, mas não nos dizem como ou porquê. E assim, o historiador fica com um quebra-cabeça. Como separar o núcleo de verdade histórica da espessa camada de lenda e propaganda teológica que o envolve? A questão mais básica, e surpreendentemente, uma das mais contestadas, é a data do batismo. A tradição, popularizada por Gregório de Tours e solidificada ao longo da Idade Média, aponta para o Natal de 496. Essa data está intrinsecamente ligada a um evento militar específico, a Batalha de Tolbiac. Segundo Gregório, foi durante essa batalha desesperada contra os alamanos que Clovis, vendo suas tropas vacilarem, fez uma promessa ao deus de sua esposa católica, Clotilde. Ele prometeu se converter se o deus cristão lhe concedesse a vitória. O milagre aconteceu. A vitória foi conquistada. E Clovis cumpriu sua promessa, sendo batizado pelo bispo Remígio de Reims naquele mesmo ano. Esta data, 496, é simbólica e narrativamente satisfatória. Ela transforma a conversão em um ato de gratidão divina e um ponto de virada dramático. No entanto, a análise crítica de outras fontes lança sérias dúvidas sobre essa cronologia. Historiadores modernos, examinando as cartas contemporâneas e as inconsistências na própria narrativa de Gregório, propuseram datas alternativas. Alguns argumentam a favor de 498 ou 499, sugerindo que o processo pode ter levado mais tempo. Outros, de forma mais radical, deslocam o evento para muito mais tarde, por volta de 506 ou 508. Essa data tardia desvincula completamente o batismo da Batalha de Tolbiac e o aproxima de outra campanha militar crucial, a Guerra de Clovis contra os visigodos arianos. Se o batismo ocorreu em 508, sua natureza muda drasticamente. Deixa de ser uma resposta a um milagre em batalha e se torna um movimento estratégico calculado, realizado na véspera de uma guerra santa, para unificar a população galo-romana católica sob sua bandeira. A incerteza sobre a data não é um mero detalhe acadêmico. Ela altera fundamentalmente a motivação por trás do ato mais importante da vida de Clovis. Apesar da incerteza sobre a data e as motivações exatas, existe um consenso acadêmico sólido sobre alguns pontos fundamentais. Primeiro, e mais importante, o batismo de Clovis de fato aconteceu. Não é uma invenção mítica. As evidências documentais, embora problemáticas, são corroboradas por múltiplas fontes independentes, que juntas confirmam a realidade do evento. A carta do bispo Avito de Vienne, por exemplo, escrita pouco tempo depois do acontecimento, é uma prova irrefutável. Ele não era um súdito de Clovis, mas um bispo do reino burgúndio, e em sua carta, ele parabeniza o rei Franco por sua escolha, reconhecendo a importância do evento para todo o mundo católico. Em segundo lugar, os historiadores concordam que o batismo foi realizado pelo bispo Remígio na cidade de Reims. Reims já era um centro episcopal importante, e a escolha deste local e deste bispo específico deu ao evento uma solenidade e legitimidade inquestionáveis. Remígio era uma figura de imenso prestígio e autoridade moral, e sua participação selou a aliança entre a monarquia franca nascente e a antiga e poderosa hierarquia da Igreja galo-romana. O terceiro ponto de consenso é o mais crucial. A decisão de Clovis de abraçar o catolicismo niceno, em vez do arianismo dominante entre os outros reis germânicos, foi um golpe de gênio político, intencional ou não. Este ato singular diferenciou os francos de todos os seus rivais e os posicionou como os protetores naturais da vasta população galo-romana católica. Foi a chave que abriu as portas da Gália para Clovis, permitindo-lhe não apenas conquistar territórios, mas governá-los com o consentimento e a colaboração ativa da elite local. O batismo não foi o fim de uma história, mas o início da construção de um reino que se tornaria a França. Vamos mergulhar agora na principal evidência documental que possuímos, a narrativa de Gregório de Tours. Para ele, a história da conversão de Clovis começa não com o rei, mas com sua esposa,
Clotilde. Ela era uma princesa burgúndia, mas, crucialmente, era católica, uma ilha de ortodoxia em uma família real majoritariamente ariana. Gregório a retrata como uma mulher de fé inabalável, que incessantemente tentava persuadir seu marido pagão a abandonar seus ídolos de madeira e pedra. Clovis, segundo o relato, resistia, zombando da fraqueza de um Deus que se deixou crucificar. O primeiro teste de fé veio com o nascimento de seu primeiro filho, Ingomer. Clotilde insistiu em batizá-lo, mas, para desespero de Clovis, a criança morreu pouco depois, ainda vestindo as vestes brancas do batismo. O rei ficou furioso, vendo a morte do filho como uma prova da impotência do Deus cristão. Se ele tivesse sido consagrado em nome dos meus deuses, teria dito Clovis, ele certamente teria vivido. No entanto, Clotilde não desistiu. Um segundo filho, Clodomir, nasceu e também foi batizado. Ele adoeceu gravemente, e Clovis já previa o pior. Mas, através das orações fervorosas de Clotilde, a criança se recuperou. Este evento, embora não tenha convertido o rei, teria suavizado seu coração e plantado uma semente de dúvida sobre a supremacia de seus próprios deuses. Esta narrativa, focada na influência piedosa da rainha, é um elemento clássico da hagiografia medieval. Ela serve para destacar o poder da fé feminina e para enquadrar a conversão de Clovis, não como uma decisão política fria, mas como o resultado de uma longa luta espiritual e familiar. O clímax da narrativa de Gregório de Tours ocorre no campo de batalha. O ano, segundo sua cronologia, é 496. Clovis está travando uma guerra feroz contra os alamanos, uma confederação de tribos germânicas que ameaçava suas fronteiras. Na Batalha de Tolbiac, o exército franco é levado ao limite. A linha de frente se rompe, os guerreiros de Clovis começam a fugir, e a derrota parece iminente. Em seu desespero, Clovis, que até então havia confiado apenas em seus deuses da guerra, percebe que eles o abandonaram. Ele ergue os olhos para o céu e, com lágrimas, faz um voto. Ó Jesus Cristo, ele clama, a quem Clotilde proclama ser o filho do Deus vivo, que se diz dar ajuda aos que estão em perigo e conceder a vitória àqueles que esperam em ti, eu busco a glória da tua ajuda. Se me deres a vitória sobre estes inimigos, e se eu experimentar o poder que o povo devotado ao teu nome declara ter tido de ti, eu acreditarei em ti, e serei batizado em teu nome. Mal as palavras saíram de sua boca, o curso da batalha se inverteu milagrosamente. O rei dos alamanos foi morto, e seu exército sem líder se rendeu em massa. A vitória foi total e decisiva. Esta história é uma imagem espelhada da conversão do imperador Constantino na Batalha da Ponte Milvia. Assim como Constantino viu um sinal no céu, Clovis recebe sua prova divina através da vitória militar. A mensagem de Gregório é clara. O Deus cristão não é um Deus de fraqueza, mas o mais poderoso dos deuses da guerra, um patrono divino que garante o sucesso terreno a seus reis escolhidos. A Batalha de Tolbiac, em seu relato, torna-se o cadinho onde a fé pagã de Clovis é queimada, e uma nova identidade cristã é forjada no fogo do combate. Após a vitória milagrosa em Tolbiac, a narrativa de Gregório nos leva a Reims, para a cena do batismo. A descrição é vívida e carregada de simbolismo, projetada para impressionar o leitor com a solenidade e a importância divina do momento. A rainha Clotilde, exultante, ordena secretamente que a igreja e o batistério sejam preparados. As ruas são adornadas com tapeçarias coloridas. As igrejas são enfeitadas com cortinas brancas. E o batistério é preenchido com perfumes balsâmicos, criando uma atmosfera que, segundo Gregório, fazia os presentes acreditarem estar em meio aos perfumes do paraíso. Clovis chega, e aqui Gregório coloca na boca do bispo Remígio uma de suas frases mais famosas e poderosas. Remígio, vendo o rei pagão se aproximar, declara: curva a cabeça, ó Sicambro. Adora o que queimaste, e queima o que adoraste. Esta frase encapsula a transformação total que estava ocorrendo. O Sicambro, um nome arcaico para os francos que evocava sua herança bárbara e selvagem, deveria agora se humilhar. Os ídolos pagãos,
antes adorados, deveriam ser destruídos. E a cruz, o símbolo do Deus que ele antes desprezava, deveria agora ser o objeto de sua adoração. Clovis, o novo Constantino, entra na pia batismal e é batizado em nome da Trindade. Gregório acrescenta um detalhe crucial. Junto com o rei, mais de 3.000 de seus guerreiros também foram batizados. Este batismo em massa é fundamental para a narrativa de Gregório, pois transforma a conversão de um ato individual em um evento coletivo, o nascimento de um povo cristão. A cena, como descrita, é uma obra-prima de propaganda religiosa, uma representação teatral da submissão do poder bárbaro à autoridade espiritual da Igreja. A narrativa de Gregório de Tours, embora seja nossa fonte mais detalhada, precisa ser analisada com um olhar crítico e cético. Devemos nos perguntar: quem era Gregório e qual era seu propósito? Ele nasceu quase 50 anos após a morte de Clovis, em uma família da aristocracia galo-romana que há gerações ocupava altos cargos na Igreja. Como bispo de Tours, ele era um poderoso líder político e espiritual, profundamente investido na sobrevivência e no sucesso do Reino Franco, que ele via como o único baluarte da ordem e da fé católica em um mundo caótico. Sua História dos Francos não é uma história no sentido moderno. É uma obra com uma agenda clara: legitimar a dinastia merovingia, da qual Clovis foi o fundador, como a escolhida por Deus para governar a Gália. Para fazer isso, ele constrói um paralelo deliberado e insistente entre Clovis e o primeiro imperador cristão, Constantino. A visão antes da batalha, a promessa, a vitória milagrosa e a conversão subsequente são todos elementos retirados diretamente da história da conversão de Constantino. Ao moldar Clovis à imagem de Constantino, Gregório estava elevando o rei franco de um simples chefe bárbaro ao status de um monarca sagrado, um instrumento da vontade divina. Ele estava criando um mito fundador para a aliança entre a monarquia franca e a Igreja Católica, uma aliança que beneficiaria ambos. A Igreja ganharia um protetor militar poderoso, e a monarquia ganharia a sanção divina e o acesso à vasta rede administrativa e cultural da Igreja. Portanto, quando lemos o relato de Gregório, não estamos lendo um relatório objetivo, mas uma tese teológica e política, uma obra de arte literária projetada para moldar a percepção de seus leitores por gerações. Além da grande narrativa sobre Constantino, a escrita de Gregório de Tours está repleta de tropos hagiográficos, ou seja, elementos literários comuns na escrita de vidas de santos. A figura de Clotilde é um exemplo perfeito. Ela personifica o ideal da mulher cristã piedosa, cuja fé e persistência conseguem redimir seu marido pagão. É uma narrativa edificante, mas que pode obscurecer a verdadeira dinâmica de poder e as motivações políticas por trás do casamento. O casamento de Clovis com uma princesa católica burgúndia foi, sem dúvida, um movimento diplomático calculado, e a influência de Clotilde pode ter sido tanto política quanto espiritual. Os milagres descritos por Gregório também seguem um padrão. A morte do primeiro filho após o batismo e a recuperação do segundo após as orações são eventos que podem ter acontecido, mas a forma como são apresentados serve a um propósito didático: mostrar que a fé é testada e que a perseverança é recompensada. A inversão milagrosa da Batalha de Tolbiac é o exemplo mais gritante, um evento de Deus ex machina, que resolve o conflito interno do rei e o leva inevitavelmente ao batismo. Até mesmo o batismo em massa dos 3.000 guerreiros levanta suspeitas. Embora não seja impossível, o número parece simbólico, e a ideia de uma conversão instantânea e unânime de um exército pagão parece simplista. A conversão das populações germânicas foi geralmente um processo lento e complexo, cheio de sincretismo e resistência. O relato de Gregório, com sua clareza e simplicidade dramática, provavelmente esconde uma realidade muito mais confusa e gradual. Ele nos dá uma história limpa e inspiradora, mas a história real raramente é assim. Felizmente, Gregório de Tours não é nossa única janela para este evento, embora as outras sejam muito menores. Uma peça crucial de evidência é uma carta escrita por Avito, o bispo de Vienne. Avito era uma figura intelectual e eclesiástica proeminente, e sua carta a Clovis é quase contemporânea ao batismo. Isso a torna extremamente valiosa. A carta é uma congratulação formal. Avito elogia Clovis por sua escolha,
destacando que sua conversão não é apenas uma salvação pessoal, mas um evento de importância universal. Ele escreve: "Sua fé é a nossa vitória." O que é fascinante na carta de Avito é tanto o que ela diz quanto o que ela não diz. Ela confirma, sem sombra de dúvida, que o batismo ocorreu e que foi para o catolicismo. A alegria de Avito é palpável, pois ele vê em Clovis um novo campeão para a causa ortodoxa em um mar de reis arianos. No entanto, a carta é notavelmente silenciosa sobre as circunstâncias do batismo. Não há menção à batalha de Tolbiac. Há nenhuma promessa em meio ao combate. Há nenhum milagre. Não há menção a Clotilde ou a uma longa luta espiritual. A carta de Avito descreve a decisão de Clovis como um ato de julgamento e escolha intelectual. Ele elogia Clovis por ter escolhido a fé correta entre as várias opções disponíveis. Essa ausência de elementos dramáticos e milagrosos sugere que a narrativa popularizada por Gregório pode ser, em grande parte, uma construção posterior. A carta de Avito nos dá a perspectiva de um contemporâneo informado. O batismo foi um evento monumental, mas suas motivações podem ter sido percebidas por seus pares como mais pragmáticas e menos milagrosas do que a lenda nos faria crer. Outro fragmento documental importante é uma carta que se acredita ter sido escrita pelo próprio bispo Remígio a Clovis. Infelizmente, a autenticidade e a datação desta carta são temas de intenso debate acadêmico. Se for genuína e escrita antes do batismo, ela oferece um vislumbre fascinante da relação entre o bispo e o rei. A carta não fala abertamente de conversão, mas oferece conselhos a Clovis sobre como governar com justiça. Remígio o exorta a ouvir seus bispos, a libertar cativos, a ser justo em seus julgamentos e a governar com humildade. Ele se dirige a Clovis como um líder cujo renome já está se espalhando. O tom é de respeito e orientação, o de um estadista eclesiástico experiente aconselhando um jovem e poderoso governante. Se a carta é autêntica, ela sugere que uma relação de confiança e diálogo entre Remígio e Clovis já existia muito antes do batismo. Isso contrasta com a narrativa de Gregório, onde Remígio aparece de forma mais abrupta na cena do batismo. A carta implicaria um processo mais longo de aproximação e catequese, uma conversão que foi cuidadosamente preparada, e não o resultado de um impulso súbito no campo de batalha. Alguns historiadores, no entanto, argumentam que a carta é uma falsificação posterior, ou que foi escrita após o batismo, como um guia para o novo rei cristão. Outros ainda sugerem que ela foi endereçada a seu filho, Clodomir. A incerteza em torno deste único documento ilustra perfeitamente o desafio de reconstruir este período. Cada peça de evidência é como um fragmento de um vaso quebrado. Podemos tentar juntá-las, mas as rachaduras e as peças faltantes sempre deixarão espaço para interpretação e mistério. Quando as fontes escritas são poucas e tendenciosas, os historiadores se voltam para a arqueologia em busca de respostas. O que as escavações de assentamentos e cemitérios francos do final do século V e início do século VI nos dizem sobre a conversão de Clovis? A resposta é complexa e, de certa forma, frustrante. A arqueologia raramente nos dá respostas claras sobre crenças individuais. O que ela revela são tendências culturais e mudanças graduais. As sepulturas francas da era pré-cristã são ricas em bens funerários. Armas para os homens, joias e ferramentas para as mulheres. Acreditava-se que esses itens seriam necessários na vida após a morte. Se a conversão de Clovis e de seus 3.000 guerreiros foi um evento tão súbito e transformador como Gregório descreve, esperaríamos ver uma mudança abrupta nas práticas funerárias. Esperaríamos que os bens funerários pagãos desaparecessem rapidamente, substituídos por enterros mais simples, orientados de leste a oeste e talvez marcados com cruzes. No entanto, a evidência arqueológica não mostra uma ruptura tão nítida. A mudança nas práticas funerárias é um processo lento e gradual, que se estende por várias gerações após o batismo de Clovis. Por muito tempo, práticas pagãs e cristãs parecem coexistir. Guerreiros continuaram a ser enterrados com suas espadas e escudos, mas agora talvez com uma pequena cruz de ouro costurada em suas vestes. Essa evidência sugere que a conversão dos francos não foi um interruptor que foi ligado.
mas um longo processo de sincretismo e aculturação. A identidade franca não foi apagada e substituída por uma identidade cristã da noite para o dia. Em vez disso, as duas se fundiram, criando uma nova cultura franco-cristã. Isso desafia a narrativa de Gregório e apoia a ideia de uma transição mais negociada e menos dramática. A ausência de uma ruptura arqueológica clara nos leva a uma das teorias mais fascinantes sobre a conversão de Clovis. A de que não foi um evento singular, mas um processo de sincretismo religioso. Para um guerreiro pagão germânico, a religião era inerentemente pragmática. Os deuses eram fontes de poder, e sua validade era medida por sua capacidade de fornecer sucesso no mundo real, especialmente na batalha. A ideia de um Deus único e ciumento, que exigia a rejeição de todos os outros, era um conceito estranho. É inteiramente plausível que a aproximação inicial de Clovis ao cristianismo não tenha sido uma questão de ou um ou outro. Ele pode ter visto o Deus dos cristãos como um novo e potente Deus da guerra, um aliado valioso para ser adicionado ao seu panteão existente. Sua esposa Clotilde adorava esse Deus, e os galo-romanos, com sua riqueza e cultura, também. Adotar esse Deus poderia trazer benefícios práticos. A história do voto na Batalha de Tolbiac, mesmo que seja uma construção de Gregório, pode conter um núcleo de verdade psicológica. Em um momento de desespero, Clovis pode ter feito um apelo a um poder estrangeiro, testando sua força. Quando a vitória veio, ele cumpriu sua parte do acordo. No entanto, para Clovis e seus guerreiros, o batismo pode não ter significado a mesma coisa que significava para o bispo Remígio. Para Remígio, era a salvação da alma e a rejeição total do paganismo. Para Clovis, poderia ter sido inicialmente a iniciação no culto de um Deus vitorioso, uma aliança espiritual para ganhos terrenos. A verdadeira internalização da teologia cristã, a compreensão de seus mistérios e implicações morais, provavelmente veio muito mais tarde, se é que veio completamente, tanto para ele quanto para seu povo. Agora, vamos explorar a teoria mais prevalente entre os historiadores modernos, a que vê o batismo de Clovis não primariamente como um ato de fé, mas como um movimento de genialidade política. Para entender isso, devemos nos aprofundar na questão do arianismo. Arianismo não era apenas uma pequena diferença teológica. Era uma barreira que separava profundamente os governantes germânicos, visigodos, burgúndios, vândalos, de seus súditos romanos. A população galo-romana, que constituía a esmagadora maioria na Gália, era fervorosamente católica nicena. Eles viam seus senhores arianos como hereges, e essa divisão religiosa impedia qualquer verdadeira assimilação ou lealdade duradoura. Os reis arianos governavam como uma elite militar estrangeira sobre uma população que lhes era fundamentalmente hostil em termos de fé. Clovis, como pagão, estava fora dessa disputa. Mas ao escolher se converter, ele tinha uma decisão crucial a tomar. Ele se juntaria aos outros reis germânicos no arianismo ou se alinharia com a população conquistada no catolicismo. Ao escolher o catolicismo, Clovis realizou um golpe de mestre. Da noite para o dia, ele se transformou de um conquistador bárbaro em um libertador religioso aos olhos da maioria galo-romana. Ele se tornou o único rei germânico com quem os poderosos bispos católicos poderiam se aliar de todo o coração. Esses bispos não eram apenas líderes espirituais. Eles eram os maiores proprietários de terras, os administradores das cidades, os guardiões da cultura e da lei romana. Ganhar o apoio deles significava ganhar as chaves do reino. O batismo de Clovis, nesta visão, foi o ato fundador que permitiu a fusão das culturas franca e galo-romana, criando a base para um reino unificado e duradouro. A conversão de Clovis ao catolicismo teve consequências imediatas e dramáticas em sua política externa, especialmente em relação ao seu principal rival na Gália, o reino visigodo. Os visigodos, governados por Alarico II, controlavam a maior parte do sul da Gália, incluindo cidades ricas e importantes como Toulouse e Bordeaux. Eles eram arianos, e sua relação com seus súditos católicos e bispos era tensa, muitas vezes beirando a perseguição. Após seu batismo, Clovis começou a usar a religião como uma poderosa arma de propaganda e um casus belli, uma justificativa para a guerra.
Ele se apresentou como o campeão da fé ortodoxa, o libertador dos católicos oprimidos sob o jugo dos hereges visigodos. Gregório de Tours retrata Clovis dizendo aos seus homens: "Não suporto que estes arianos possuam uma parte da Gália. Vamos com a ajuda de Deus, e tendo-os derrotado, subjugaremos sua terra." Esta era uma guerra de conquista habilmente disfarçada de guerra santa. A estratégia funcionou perfeitamente. Quando Clovis marchou para o sul em 507, ele não foi visto pela população local como um invasor, mas como um salvador. Os bispos católicos no território visigodo provavelmente apoiaram secretamente a causa franca. Na Batalha de Vouillé, Clovis enfrentou Alarico II e obteve uma vitória esmagadora, matando o rei visigodo com suas próprias mãos. Esta vitória abriu todo o sul da Gália para a conquista franca. Se o batismo de Clovis tivesse ocorrido pouco antes desta campanha, como sugerem as teorias da data tardia, a conexão entre o ato religioso e o objetivo militar se torna inegável. O batismo foi o movimento de abertura em uma grande partida de xadrez pelo controle total da Gália. O apoio do Império Romano do Oriente, ou Bizâncio, foi outra consequência política monumental do batismo de Clovis. O imperador em Constantinopla ainda se via como o legítimo governante de todo o antigo império, incluindo as províncias ocidentais perdidas. Ele desprezava os reis germânicos arianos, vendo-os como usurpadores e hereges. A conversão de Clovis ao catolicismo niceno, a mesma fé do imperador, o tornou um aliado natural e valioso para Bizâncio no ocidente. Após sua vitória sobre os visigodos em Vouillé, Clovis recebeu uma delegação do imperador Anastácio. Segundo Gregório de Tours, o imperador concedeu a Clovis o título de cônsul. Esta foi uma honra de imenso prestígio. O consulado era uma antiga e venerável instituição romana, e o título, embora agora em grande parte honorário, conferia a Clovis uma legitimidade sem precedentes aos olhos de seus súditos galo-romanos. Ele não era mais apenas um rei dos francos. Ele era um oficial reconhecido do Império Romano. Gregório descreve Clovis cavalgando por Tours, vestindo a túnica púrpura e o diadema de um cônsul, distribuindo moedas de ouro para a multidão. Esta cena, quer tenha acontecido exatamente como descrita ou não, simboliza a fusão bem-sucedida das tradições germânica e romana, sob a bandeira do cristianismo católico. O batismo de Clovis não apenas lhe deu o apoio dos bispos locais, mas também o reconhecimento da única superpotência remanescente no mundo mediterrâneo. Ele havia se posicionado brilhantemente no cenário internacional, garantindo que seu reino nascente fosse visto não como um reino bárbaro efêmero, mas como o sucessor legítimo do poder romano na Gália. Embora a análise política seja convincente, seria um erro anacrônico descartar completamente a possibilidade de uma conversão sincera. Tentar separar estritamente o político do religioso na mente de uma pessoa do século V é projetar categorias modernas em um mundo que não as reconhecia da mesma forma. Para Clovis, poder e favor divino estavam intrinsecamente ligados. O sucesso de um rei era a prova do poder de seus deuses. A longa série de vitórias de Clovis, a expansão de seu reino e a derrota de seus inimigos poderiam ser facilmente interpretadas por ele como um sinal do favor do Deus cristão. A influência de sua esposa, Clotilde, também não deve ser subestimada. A união deles parece ter sido forte e duradoura. E a exposição constante à fé fervorosa de alguém próximo pode ter um efeito profundo. A narrativa de Gregório sobre a morte do primeiro filho e a recuperação do segundo pode refletir traumas e experiências pessoais reais que abalaram a confiança do rei em seus deuses tradicionais. Além disso, a própria doutrina cristã pode ter tido um apelo genuíno. O cristianismo oferecia uma cosmologia mais abrangente e sofisticada do que o paganismo germânico, com uma promessa de salvação e vida eterna, e um código moral que, embora muitas vezes ignorado na prática, fornecia um novo quadro para a sociedade. É perfeitamente possível que Clovis tenha chegado a uma fé genuína, mesmo que essa fé tenha coincidido convenientemente com suas ambições políticas. A decisão pode ter sido, em sua mente, tanto espiritualmente necessária quanto politicamente vantajosa. Uma não exclui a outra. Na verdade, elas se reforçam mutuamente. Vamos aprofundar a análise da teoria da conversão sincera.
avaliando seus pontos fortes e fracos. O principal ponto forte desta interpretação é que ela leva a sério a mentalidade da época. A religião permeava todos os aspectos da vida no início da Idade Média. As pessoas acreditavam genuinamente em milagres, na intervenção divina e no poder das relíquias e dos santos. Descartar a fé de Clovis como um mero disfarce para a ambição é impor um ceticismo secular moderno a um passado profundamente religioso. O relato de Gregório, apesar de seus embelezamentos, pode capturar uma verdade psicológica sobre a experiência da conversão em um mundo onde o sobrenatural era considerado real. A consistência de Clovis após o batismo também pode ser vista como um argumento a favor da sinceridade. Ele não apenas se converteu, mas também se tornou um patrono da Igreja, fundando mosteiros e igrejas, como a famosa Abadia de Saint-Germain-des-Prés em Paris. Ele presidiu o Concílio de Orleans em 511, que regulamentou as relações entre a Igreja e o Estado franco, demonstrando um envolvimento contínuo com os assuntos eclesiásticos. No entanto, a fraqueza desta teoria reside na natureza de nossas fontes. A evidência para uma conversão do coração vem quase exclusivamente de Gregório de Tours, um autor com uma agenda clara de retratar Clovis como um rei piedoso. As ações de Clovis após o batismo, como o patrocínio de igrejas, também podem ser interpretadas como atos políticos, destinados a solidificar sua aliança com a hierarquia eclesiástica. Além disso, a brutalidade e a astúcia que Clovis continuou a exibir em sua vida política, eliminando parentes rivais e consolidando seu poder através de engano e violência, não se encaixam perfeitamente na imagem de um converso devoto. Agora, vamos fazer o mesmo exercício com a teoria da manobra política. Sua maior força é seu poder explicativo. Ela oferece uma razão lógica e convincente para o sucesso espetacular dos francos. A conversão ao catolicismo resolve o maior problema estratégico de Clovis: como governar uma população galo-romana maciçamente maior e mais sofisticada. Ela explica como ele conseguiu o apoio da infraestrutura mais poderosa e organizada da Gália, a Igreja. Ela explica por que ele foi capaz de justificar sua guerra contra os visigodos e por que foi tão bem-sucedido. Ela se encaixa perfeitamente com o padrão de comportamento de Clovis como um governante pragmático, astuto e, por vezes, impiedoso. A escolha do catolicismo em vez do arianismo parece, em retrospecto, uma decisão política tão brilhante que é difícil não vê-la como intencional. A datação tardia do batismo, se correta, reforça ainda mais essa visão, ligando-o diretamente à campanha contra os visigodos. Contudo, a principal fraqueza desta teoria é o risco de reducionismo. Ao focar exclusivamente na política, ela pode ignorar a complexidade da motivação humana e o contexto cultural. Ela corre o risco de transformar Clovis em um maquiavélico jogador de xadrez, desprovido de qualquer crença ou emoção genuína. Esta visão pode ser tão anacrônica quanto a do santo piedoso. Pessoas reais, especialmente líderes carismáticos como Clovis, raramente são motivadas por um único fator. A ambição política e a convicção religiosa podem coexistir e até mesmo se alimentar. Talvez Clovis tenha se convencido de que o Deus que lhe oferecia o maior benefício político era também, por essa mesma razão, o Deus mais verdadeiro e poderoso. Para ele, a prova do poder divino era o sucesso terreno. Isso nos leva a uma terceira via, uma síntese que talvez se aproxime mais da verdade histórica, a de que a decisão de Clovis foi uma convergência complexa de fatores pessoais, políticos e sociais. Não precisamos escolher entre o político e o religioso. Em vez disso, podemos vê-los como duas faces da mesma moeda. Imagine Clovis como um líder sob imensa pressão. Ele governa um povo guerreiro em uma terra estrangeira, cercado por rivais mais estabelecidos. Ele precisa de uma vantagem, de algo que o diferencie. Sua esposa católica, uma figura influente e talvez amada, lhe apresenta uma nova ideologia, uma nova fonte de poder. Ao mesmo tempo, ele observa a incrível resiliência e organização da Igreja Católica, sua influência sobre o povo, sua riqueza e sua erudição. Ele vê os bispos como os verdadeiros líderes das cidades. Em sua mente pragmática de guerreiro, a utilidade política do catolicismo e seu poder espiritual
não são coisas separadas. A religião que lhe oferece o maior poder na terra deve ser, por definição, a que é favorecida pelo céu. A Batalha de Tolbiac pode não ter acontecido exatamente como Gregório a descreveu, mas a vida de Clovis foi uma série de batalhas. Uma vitória particularmente difícil, atribuída através da oração ao Deus cristão, poderia facilmente ter sido o catalisador que solidificou uma decisão que já estava amadurecendo por razões políticas e pessoais. O batismo, portanto, não foi nem um ato cínico de manipulação, nem uma conversão puramente emocional no estilo paulino. Foi uma decisão estratégica e holística de um líder que entendeu que, para construir algo duradouro naquele mundo em transformação, o poder militar precisava ser legitimado por um poder espiritual superior. Para avaliar criticamente estas teorias, precisamos também nos libertar da imagem monolítica do paganismo e do cristianismo. O paganismo franco não era um sistema teológico organizado, mas um conjunto de tradições, rituais e crenças fluidas, muitas vezes focadas em resultados práticos, como fertilidade, colheita e vitória na guerra. A transição para o cristianismo, especialmente para um guerreiro, provavelmente não envolveu uma profunda crise de consciência teológica. Envolveu, sim, a questão de qual ser divino era o mais eficaz. O cristianismo que Clovis encontrou na Gália também não era uniforme. Havia o catolicismo dos bispos e da elite urbana, com sua teologia complexa e suas estruturas de poder. Mas havia também um cristianismo popular, cheio de santos, relíquias e milagres, que se assemelhava em muitos aspectos às práticas pagãs que substituía. O Deus cristão podia ser facilmente assimilado a uma mentalidade pagã como um Deus da guerra supremo. A própria cerimônia do batismo, com sua imersão e renascimento simbólico, teria ressoado com rituais de iniciação já existentes. A ideia de que Clovis e seus guerreiros, ao serem batizados, instantaneamente entenderam e aceitaram todos os preceitos do Sermão da Montanha é historicamente ingênua. É muito mais provável que eles tenham interpretado sua nova fé através das lentes de sua antiga cultura guerreira. Cristo se tornou seu novo chefe divino, os santos seus novos heróis protetores, e a Igreja sua nova estrutura de lealdade. Esta visão de uma conversão culturalmente mediada ajuda a explicar a coexistência de práticas cristãs e pagãs vista na arqueologia e a contínua brutalidade da política merovingia. Um elemento frequentemente subestimado na análise do batismo de Clovis é o papel da identidade. O que significava ser franco ou romano no final do século V? As identidades estavam em fluxo. O Império Romano do Ocidente havia caído, mas a ideia de romanidade, romanitas, permanecia incrivelmente poderosa. Ser romano significava ser civilizado, educado e pertencer a uma tradição de lei e ordem. Ser um bárbaro era estar fora desse mundo. Ao se converter ao catolicismo, Clovis não estava apenas escolhendo uma religião. Ele estava redefinindo a identidade de seu povo. Ele estava reivindicando a herança de Roma para os francos. O catolicismo era a religião do Império Romano tardio, a religião da elite galo-romana. Ao adotá-lo, Clovis sinalizou que os francos não eram meros destruidores, mas os novos guardiões da civilização. Ele estava construindo uma ponte sobre o abismo que separava os conquistadores germânicos dos conquistados romanos. Seus descendentes não seriam mais vistos apenas como reis dos francos, mas como reis de um novo reino romano cristão. Este ato de apropriação cultural e religiosa foi fundamental para o sucesso a longo prazo do Reino Franco. Enquanto outros reinos germânicos, como os dos vândalos na África e dos ostrogodos na Itália, permaneceram separados de suas populações romanas pela barreira do arianismo e acabaram por desmoronar, o Reino Franco, através da fusão facilitada pelo catolicismo, criou uma nova identidade híbrida e resiliente que se tornaria a base para a futura civilização europeia medieval. O batismo foi, portanto, um ato de construção de identidade nacional em sua forma mais primordial. Vamos revisitar a figura central de Remígio, o bispo de Reims. Ele é frequentemente retratado como um mero instrumento da vontade divina ou da decisão de Clovis, mas sua agência e estratégia foram provavelmente cruciais para o evento. Remígio era um mestre da política eclesiástica,
um homem que liderou o bispado de Reims por mais de 70 anos, uma longevidade quase inacreditável para a época. Ele testemunhou a desintegração do poder romano e a ascensão dos francos. Ele entendeu, talvez melhor do que ninguém, que o futuro da Igreja na Gália dependia de uma aliança com o poder militar mais dinâmico e ascendente da região. Ele provavelmente cultivou um relacionamento com Clovis por anos, oferecendo conselhos, agindo como um intermediário com outros líderes galo-romanos e, gradualmente, apresentando os benefícios do catolicismo. A escolha de Reims para o batismo não foi acidental. Embora não fosse a cidade mais importante da Gália na época, Remígio, através de sua astúcia e do batismo de Clovis, a transformou no centro sagrado da monarquia francesa. A lenda posterior da Santa Ampola, um frasco de óleo sagrado trazido do céu por uma pomba para ungir Clovis em seu batismo, foi uma invenção posterior para solidificar ainda mais a santidade do evento e a primazia de Reims como o local de coroação dos reis da França por séculos. Remígio não foi apenas o sacerdote que realizou um rito. Ele foi o arquiteto da aliança entre o trono e o altar, o homem que viu em um rei guerreiro pagão a oportunidade de forjar um novo mundo cristão a partir das cinzas de Roma. Seu papel foi tão fundamental quanto o do próprio Clovis. A história do batismo de Clovis também levanta uma questão fascinante sobre o conceito de conversão em si. Em nossa compreensão moderna, muitas vezes vemos a conversão como um evento profundamente pessoal, interior e individual. Mas no mundo antigo e medieval, a conversão do rei era inseparável da conversão do povo. A religião do líder era a religião da tribo. O batismo de Clovis e seus 3.000 guerreiros não foi uma série de 3.001 conversões individuais. Foi um ato político e social coletivo. Os guerreiros seguiram seu rei por lealdade, disciplina e pela crença de que o Deus do rei era agora o patrono da tribo. Esta ideia, resumida na frase latina cuius regio, eius religio, de quem é a região, dele é a religião, seria formalizada séculos depois, mas já estava em prática. Para a vasta maioria dos francos, a mudança de adoração de Wotan para Cristo provavelmente não foi acompanhada por uma catequese profunda. Foi uma mudança de aliança divina, liderada por seu rei. A verdadeira cristianização, a internalização dos ensinamentos e da moralidade cristã, seria um processo muito mais longo, levado a cabo por gerações de monges e padres que gradualmente estabeleceram paróquias e mosteiros por todo o reino. O batismo de Clovis não foi o fim da história da conversão dos francos, foi o ponto de partida oficial. Ele abriu a porta para ir à igreja, dando-lhe a sanção e a proteção do Estado, para realizar seu lento e paciente trabalho de transformar um povo guerreiro pagão em uma nação cristã. Compreender essa dimensão coletiva e política da conversão é essencial para evitar julgar o evento por padrões que não lhe pertencem. Um aspecto intrigante e muitas vezes esquecido do contexto do batismo é a existência de outras opções religiosas, além do paganismo, do catolicismo e do arianismo. Embora menos proeminentes na Gália, outras formas de cristianismo, e até mesmo outras religiões, estavam presentes no mundo mediterrâneo mais amplo. Por que Clovis escolheu especificamente o catolicismo niceno? O arianismo, como já discutimos, era a fé de seus rivais, e o alienaria da população galo-romana e do Império do Oriente. Mas havia outras heresias cristãs, como o monofisismo, que tinha forte apoio em partes do Império Oriental, ou os resquícios do priscilianismo na Espanha e no sudoeste da Gália. O judaísmo também tinha uma presença antiga e estabelecida nas cidades da Gália. No entanto, nenhuma dessas opções oferecia os mesmos benefícios estratégicos que o catolicismo. O catolicismo era a única fé que ligava Clovis simultaneamente à vasta e influente população galo-romana local, à prestigiosa herança do Império Romano Ocidental e ao poder do Império Romano Oriental. Era a religião da maioria, da infraestrutura e da legitimidade. Qualquer outra escolha teria sido uma aposta marginal, que o isolaria politicamente em vez de integrá-lo. A decisão de Clovis, portanto, pode ser vista como um processo de eliminação. Dada sua ambição de unificar e governar toda a Gália, o catolicismo não era apenas a melhor opção. Era, de um ponto de vista puramente estratégico, a única opção viável. Isso não diminui a complexidade de suas motivações pessoais.
mas reforça a lógica geopolítica irresistível que o empurrava em direção a Reims. A longo prazo, as consequências do batismo de Clovis foram imensuráveis, ecoando por toda a Idade Média e além. A primeira e mais direta consequência foi a criação da França. O Reino Franco de Clovis foi a entidade política que, após séculos de evolução, se tornaria o Reino da França. A aliança forjada entre a monarquia e a Igreja Católica se tornaria a espinha dorsal da identidade nacional francesa. Os reis da França seriam conhecidos como os reis cristianíssimos, e a França como a filha mais velha da Igreja. Esta relação simbiótica definiria a política francesa por mais de 1000 anos, até a Revolução Francesa. Em segundo lugar, a conversão de Clovis e a subsequente expansão do poder franco criaram um novo centro de gravidade na Europa. O poder estava se deslocando do Mediterrâneo, o antigo coração do Império Romano, para o norte da Europa. O Reino Franco se tornaria a potência dominante na Europa Ocidental, um processo que culminaria 300 anos depois com o neto de Carlos Martel, Carlos Magno, sendo coroado imperador romano pelo Papa em Roma no Natal do ano 800. Este evento, a criação do Sacro Império Romano, teria sido impensável sem a fundação estabelecida por Clovis. A aliança entre o papado e os francos, iniciada no batismo de Reims, foi o que permitiu aos papas se libertarem da dominação do Império Bizantino e buscarem um novo protetor no Ocidente, redesenhando permanentemente o mapa político e religioso da Europa. O batismo de Clovis também teve um impacto profundo na própria natureza da realeza medieval. Ao ser batizado e, segundo a lenda posterior, ungido com óleo sagrado, Clovis e seus sucessores adquiriram um caráter sacro. O rei não era apenas um líder militar. Ele era o ungido do Senhor, escolhido por Deus para governar. Esta sacralização da monarquia conferiu-lhe uma imensa autoridade e legitimidade. O poder do rei não emanava apenas da força das armas, mas da vontade de Deus. Esta teologia política, que fundia o poder temporal e o espiritual na figura do monarca, se espalharia por toda a Europa. A cerimônia de coroação e unção, inspirada no ritual de Reims, tornou-se padrão para os monarcas medievais. Isso também criou uma tensão inerente que definiria a política medieval. A luta pelo poder entre reis e papas, entre a autoridade temporal e a espiritual. Quem era o verdadeiro líder da cristandade? O imperador ou o papa? Esta questão, conhecida como a controvérsia das investiduras e outras lutas semelhantes, teve suas raízes na aliança forjada naquele dia de Natal em Reims. O batismo de Clovis, ao entrelaçar tão intimamente a Igreja e o Estado, criou um sistema de freios e contrapesos, mas também um campo de batalha ideológico que dominou a Europa por séculos. A figura do rei sagrado, com poderes quase sacerdotais, um mediador entre Deus e seu povo, é um legado direto da transformação de Clovis de chefe tribal pagão em monarca cristão. É importante também considerar o que poderia ter acontecido se Clovis tivesse feito uma escolha diferente. A história alternativa, embora especulativa, pode iluminar a importância de um evento. E se Clovis tivesse permanecido pagão? Seu reino provavelmente teria permanecido uma força militar formidável, mas ele teria lutado imensamente para governar a Gália. Ele teria enfrentado a resistência constante da elite galo-romana e da Igreja. Seu reino poderia ter se fragmentado após sua morte, sem a cola unificadora da religião para manter as diversas facções juntas. A fusão das culturas franca e romana poderia nunca ter ocorrido de forma tão eficaz, deixando a Gália dividida e fraca. E se Clovis tivesse se convertido ao arianismo, alinhando-se com os visigodos e burgúndios, a história da Europa seria radicalmente diferente. A Gália poderia ter se consolidado como um poderoso bloco de reinos arianos. O papado em Roma, cercado por reinos arianos na Itália, ostrogodos, e na Gália, ficaria isolado e enfraquecido, talvez forçado a se submeter à autoridade do imperador em Constantinopla. A ascensão do papado como uma força política independente na Europa Ocidental poderia ter sido abortada. A eventual conquista da Península Ibérica pelos muçulmanos no século VIII poderia ter encontrado uma Gália ariana unida e forte, ou uma Gália fraturada por conflitos religiosos internos, levando a resultados imprevisíveis.
A escolha de Clovis pelo catolicismo, portanto, não foi apenas uma escolha por uma seita cristã em vez de outra. Foi uma decisão que colocou a Europa Ocidental em uma trajetória histórica específica, a trajetória da cristandade latina centrada em Roma, que a definiria por toda a Idade Média. Vamos retornar ao nosso problema histórico inicial, armados com esta análise mais profunda das evidências e teorias. O que podemos dizer com certeza sobre o batismo de Clovis? Sabemos que aconteceu, provavelmente em Reims, pelas mãos do bispo Remígio. Sabemos que a escolha foi pelo catolicismo niceno, uma decisão de consequências monumentais. Sabemos que o evento solidificou uma aliança entre a monarquia franca e a Igreja galo-romana, permitindo a criação de um reino duradouro e a fusão de duas culturas. Este é o terreno sólido, o consenso acadêmico. No entanto, o mistério central permanece. O que se passava na mente de Clovis? Qual foi a mistura exata de fé, medo, ambição e cálculo que o levou à pia batismal? Esta é uma pergunta que a história, com suas fontes limitadas e fragmentárias, provavelmente nunca será capaz de responder em definitivo. A verdade está enterrada com o próprio rei. Não temos suas memórias, apenas as representações dele, escritas por outros homens para outros propósitos. Gregório de Tours nos deu o mito de fundação, a história de um novo Constantino guiado pela mão de Deus. A carta de Avito nos dá o vislumbre de um cálculo político reconhecido por seus contemporâneos. A arqueologia nos mostra a realidade confusa de uma conversão lenta e gradual entre o povo. Cada fonte nos oferece uma peça do quebra-cabeça, mas elas não se encaixam perfeitamente. Elas nos deixam com um retrato de Clovis que é inerentemente contraditório. O guerreiro brutal e o rei piedoso, o bárbaro astuto e o protetor da fé, o sincero converso e o mestre político. Essa ambiguidade, essa incapacidade de chegar a uma resposta final, não é uma falha da investigação histórica, mas sua essência. A história raramente oferece certezas absolutas, especialmente quando lidamos com as motivações internas de figuras de um passado distante. O estado atual do conhecimento sobre o batismo de Clovis é um reconhecimento honesto dessa complexidade. A maioria dos historiadores hoje adotaria uma visão sintética, reconhecendo que a decisão de Clovis foi multifatorial. Eles concordariam que a vantagem política foi, quase certamente, um fator determinante. Talvez o principal. A lógica estratégica de se aliar à população majoritária e à sua poderosa igreja era simplesmente irresistível. No entanto, eles também hesitariam em descartar completamente a agência pessoal, a influência de Clotilde e a possibilidade de uma experiência religiosa genuína, interpretada através da mentalidade de um guerreiro do século V. A visão mais sofisticada é que a política e a religião não eram domínios separados para Clovis. Ele provavelmente acreditava sinceramente que o Deus que lhe oferecia o maior poder terreno era de fato o Deus mais verdadeiro. Sua fé e sua ambição não estavam em conflito. Elas apontavam na mesma direção. O batismo de Clovis permanece, portanto, um dos eventos mais estudados e debatidos da história medieval. Não porque seja simples, mas precisamente porque é complexo, um nó de motivações que nunca poderemos desatar completamente. É um espelho que reflete as tensões duradouras entre fé e poder, indivíduo e sociedade, evento e processo, que estão no cerne da experiência humana. O batismo de Clovis foi um evento que mudou o mundo. Mas a conversão dos francos não terminou ali. A cristianização do reino foi uma tarefa de séculos. A fé que se espalhou pelas zonas rurais da Gália era muitas vezes uma fina camada de cristianismo sobre um profundo substrato de crenças pagãs. Fontes eclesiásticas dos séculos seguintes estão repletas de denúncias contra práticas pagãs persistentes, adoração de árvores e fontes, amuletos, feitiçaria e rituais de fertilidade. A Igreja travou uma longa batalha para erradicar essas crenças, muitas vezes cooptando-as em vez de eliminá-las. Festivais pagãos foram transformados em dias santos, e locais sagrados pagãos se tornaram locais de igrejas e capelas. Os próprios reis merovingios, descendentes de Clovis, embora fossem oficialmente cristãos, continuaram a se comportar com uma brutalidade que pouco tinha a ver com os ensinamentos cristãos.
as histórias de assassinatos familiares, traições e guerras civis que marcam a dinastia merovingia mostram que a moralidade cristã demorou muito para penetrar na cultura política franca. Isso nos lembra que a história da religião não é apenas a história de reis e batismos, mas a história de uma lenta e muitas vezes imperfeita transformação cultural. O ato de Clovis em Reims foi o momento catalisador, o endosso oficial que deu à Igreja a licença para operar. Mas o trabalho real de construir uma sociedade cristã foi muito mais lento, mais confuso e mais desafiador do que a história dramática de Gregório de Tours nos faria acreditar. A memória do batismo de Clovis foi ela mesma um ator na história. Ao longo da Idade Média, a história foi contada e recontada, cada vez mais embelezada. A lenda da Santa Ampola, o óleo sagrado trazido do céu para a unção de Clovis, tornou-se central para a ideologia da monarquia francesa. Ela transformou a coroação dos reis franceses em Reims em um sacramento único que os colocava acima de todos os outros monarcas da Europa. Durante a Guerra dos 100 Anos, tanto os franceses quanto os ingleses usaram a história de Clovis para legitimar suas reivindicações ao trono francês. Joana d'Arc, por exemplo, viu sua missão como a de levar o Delfim Carlos para ser coroado em Reims, o local sagrado do batismo de Clovis, para restaurar a legitimidade divina da monarquia francesa. Mesmo após a Idade Média, o evento continuou a ressoar. Durante a Revolução Francesa, a Santa Ampola foi publicamente destruída pelos revolucionários em um ato simbólico para quebrar a conexão entre a monarquia e o direito divino. Em tempos mais recentes, a figura de Clovis e seu batismo foram invocados por diferentes grupos políticos na França, desde nacionalistas de direita, que o veem como o fundador de uma França católica e tradicional, até republicanos que o reconhecem como uma figura unificadora na longa história da nação. O batismo de Clovis, portanto, não é apenas um evento histórico congelado no tempo. É um mito vivo, uma narrativa que foi continuamente reinterpretada e reapropriada para servir às necessidades políticas e culturais de épocas posteriores. Ao nos aproximarmos do final de nossa investigação, é crucial distinguir claramente entre os diferentes níveis de certeza. O que é fato estabelecido e o que permanece no reino da especulação informada. Fato: Clovis, rei dos francos, converteu-se ao cristianismo católico. Fato: este batismo foi realizado pelo bispo Remígio de Reims. Fato: a conversão ocorreu em algum momento entre aproximadamente 496 e 508. Fato: esta decisão deu a Clovis uma vantagem decisiva sobre seus rivais arianos e facilitou a conquista da Gália ao lhe garantir o apoio da elite galo-romana e da Igreja. Fato: este evento estabeleceu uma aliança duradoura entre a monarquia franca e o papado, que moldaria a história da Europa medieval. Estes são os pilares de nosso conhecimento, sustentados por evidências documentais e pelo consenso de gerações de historiadores. Agora, entramos no campo da especulação, das interpretações que preenchem as lacunas. A data exata do batismo, se foi em 496 ou mais tarde, é uma especulação baseada em leituras conflitantes das fontes. A história da promessa na Batalha de Tolbiac, conforme contada por Gregório de Tours, é quase certamente uma construção literária hagiográfica, embora possa conter um eco de uma verdade psicológica. As motivações internas de Clovis, a proporção exata de fé, influência de sua esposa e cálculo político, são, em última análise, incognoscíveis e pertencem ao domínio da especulação histórica. É essencial manter essa distinção. A história não é sobre ter todas as respostas, mas sobre entender a natureza de nossas perguntas e os limites de nossas evidências. Em resumo, a história do batismo de Clovis é um exemplo perfeito de como a história funciona. Começamos com um problema. Um evento de importância crucial, envolto em fontes escassas e tendenciosas. Analisamos o consenso acadêmico e depois mergulhamos nas evidências primárias, lendo-as não como verdades literais, mas como textos com autores, públicos e agendas. Examinamos a narrativa dominante de Gregório de Tours, com seus milagres e paralelos com Constantino, e a contrapomos com as evidências mais sóbrias das cartas contemporâneas,
e os dados silenciosos da arqueologia. A partir daí, construímos e avaliamos teorias alternativas. Foi um ato de fé? Uma manobra política? Ou uma mistura complexa de ambos? Vimos que a resposta mais satisfatória não está em uma escolha simples, mas em uma síntese que reconhece a interconexão de todos esses fatores na mentalidade de um líder do início da Idade Média. Vimos como a religião e a política não eram esferas separadas, e como a identidade de um povo podia ser redefinida por uma única decisão de seu líder. O batismo de Clovis não foi um evento isolado, mas o ponto focal de um longo processo de transformação cultural e política. O momento em que as energias do mundo bárbaro germânico e da herança romana e cristã se fundiram para criar algo novo. Este novo algo seria a civilização da Europa medieval. O enigma das motivações exatas de Clovis pode permanecer, mas o impacto de sua decisão é inegável, e está escrito em toda a história subsequente do continente. A história de Clovis nos ensina uma lição valiosa sobre como o passado é construído. A versão que conhecemos, a história do voto em batalha e do batismo milagroso, é uma narrativa criada por Gregório de Tours, mais de meio século depois. Foi uma história imensamente bem-sucedida, que serviu como mito fundador para a nação francesa por mais de 1000 anos. Mas, como vimos, é uma versão simplificada e idealizada de uma realidade provavelmente muito mais complexa e pragmática. Isso nos lembra que a história não é simplesmente o que aconteceu, mas o que é lembrado e registrado. E aqueles que registram a história, como Gregório, têm o poder de moldar a memória das gerações futuras. Nossa tarefa como investigadores do passado é tentar olhar por trás da cortina da narrativa oficial, usar todas as ferramentas à nossa disposição para questionar, comparar e reconstruir um quadro mais nuançado. Não para destruir o mito, mas para entendê-lo pelo que ele é. Uma interpretação poderosa que nos diz tanto sobre a época em que foi escrito, quanto sobre a época que descreve. O verdadeiro Clovis, o homem de carne e osso, com suas dúvidas, medos e ambições, está para sempre perdido para nós. O que nos resta é o Clovis da história, uma figura moldada por cronistas e lendas, cuja decisão em uma pia batismal em Reims desencadeou uma cadeia de eventos que nem mesmo ele poderia ter previsto. Um legado de fé e poder que ainda hoje, de formas sutis, continua a moldar nosso mundo. O batismo de Clovis ressoa até os dias de hoje, não apenas na identidade nacional francesa, mas em temas mais amplos da civilização ocidental. A relação complexa entre Igreja e Estado, a ideia de uma nação com uma missão divina, e o uso da religião como uma ferramenta de unificação e legitimação política, são temas que nasceram naquele momento, e que se repetiram inúmeras vezes ao longo da história. A conversão de Clovis marcou o início da Europa como uma entidade predominantemente católica romana, estabelecendo um paradigma cultural e religioso que duraria por 1000 anos, até ser desafiado pela Reforma Protestante. A decisão de um único homem, tomada em um mundo que emergia das ruínas de um império, ajudou a lançar as bases para as catedrais, as universidades, as cruzadas e as estruturas filosóficas da Idade Média. Ao estudar este único evento, não estamos apenas olhando para um rei bárbaro do século V, estamos olhando para as origens de nosso próprio passado cultural. O mistério de suas motivações, se ele foi um santo ou um pecador, um visionário ou um oportunista, talvez seja menos importante do que o legado inegável de sua escolha. Ele nos mostra como momentos de profunda incerteza e transição podem ser forjados pela vontade de indivíduos ambiciosos, e como as consequências de suas ações podem ecoar por milênios, muito além de suas intenções originais. A história de Clovis é, em última análise, a história de como o mundo medieval europeu começou. Nossa jornada pelo enigma do batismo de Clovis chega ao fim. Partimos de um problema histórico definido por fontes contraditórias e uma narrativa lendária. Analisamos o consenso dos historiadores, que reconhecem a importância política do evento, e mergulhamos nas evidências, desde a hagiografia de Gregório de Tours até as cartas mais sóbrias e os indícios silenciosos da arqueologia. Exploramos as teorias que tentam decifrar a mente do rei, ponderando a sinceridade de sua fé contra a genialidade de seu cálculo político.
A conclusão mais honesta é que não podemos, e talvez não devamos, escolher uma em detrimento da outra. A verdade mais provável reside na fusão delas, em uma mentalidade do início da Idade Média, onde o poder divino e o poder terreno eram vistos como inseparáveis. O que sabemos com certeza é que naquele dia de Natal há mais de 1500 anos, um ato de conversão religiosa redefiniu o mapa político da Europa. Ele uniu o poder militar franco com a herança cultural e administrativa de Roma, criando uma nova civilização sobre as ruínas da antiga. A decisão de Clovis, envolta em mistério e debate, foi a semente da qual brotaria a França e, em muitos aspectos, a própria ideia de Europa medieval. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Qual teoria sobre a motivação de Clovis lhe parece mais convincente? Se você gostou desta análise profunda, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais mistérios históricos. Ao refletirmos sobre a jornada de Clovis, de chefe tribal pagão a rei católico, somos confrontados com a natureza transformadora da história. As identidades que consideramos fixas, ser francês, europeu, ocidental, são, na realidade, o produto de longas e muitas vezes violentas convergências culturais. O batismo de Clovis é um exemplo primordial de um desses momentos de fusão. Nele, a cultura guerreira germânica, a tradição legal e administrativa romana e a teologia universalista cristã colidiram e se combinaram. Este sincretismo não foi um processo suave. Foi forjado em batalhas, negociações e uma reinterpretação constante de crenças e valores. A brutalidade de Clovis não desapareceu após sua conversão, mas foi recontextualizada e legitimada dentro de uma nova estrutura teológica. Ele podia agora travar suas guerras não apenas por ganho territorial, mas pela glória de Deus e pela defesa da fé. Esta capacidade de fundir a ambição terrena com um propósito divino seria uma das características mais poderosas e perigosas da civilização que ele ajudou a criar. A história de seu batismo, portanto, não é apenas sobre o passado. É um estudo de caso sobre como as sociedades se reinventam, como as novas ideologias são adotadas e adaptadas pelos detentores do poder, e como os mitos fundadores são criados para dar sentido e direção a essa transformação. A sombra de Clovis é longa, e entender seu mundo é fundamental para entender o nosso. A figura de Clotilde merece uma reflexão final. Embora a narrativa de Gregório de Tours possa ser idealizada, ela nos força a considerar o papel das mulheres na história, muitas vezes oculto por trás de crônicas focadas em reis e batalhas. Clotilde era mais do que apenas uma esposa piedosa. Ela era uma princesa de uma linhagem real, uma peça em um jogo dinástico. Seu casamento com Clovis foi uma aliança estratégica. Sua fé católica, em meio a uma família ariana, a tornava uma figura única. É possível que ela tenha sido uma defensora não apenas de sua fé, mas também de uma facção política dentro de seu próprio povo, os burgúndios, que favorecia uma aliança com os francos católicos contra a facção ariana dominante. Sua influência sobre Clovis pode ter sido tanto uma pressão política sutil, quanto uma persuasão espiritual. Ao promover a conversão de seu marido, ela não estava apenas salvando sua alma, mas também elevando seu próprio status e segurança, e o de seus filhos, no novo reino. Ela se tornou a mãe de uma dinastia cristã, uma figura análoga a Santa Helena, mãe do imperador Constantino. As mulheres, através de casamentos, alianças e influência pessoal, eram agentes cruciais na política e na diplomacia do início da Idade Média. A história de Clotilde, mesmo filtrada por Gregório, é um raro vislumbre do poder feminino em um mundo aparentemente dominado por guerreiros. Ela nos lembra que por trás de cada grande evento histórico, existem redes complexas de relações pessoais e familiares que ajudam a moldar seu resultado. Vamos considerar também o impacto da conversão de Clovis na própria Igreja. A aliança com o poder franco deu à Igreja da Gália, e por extensão, ao papado em Roma, um protetor militar sem o qual sua história poderia ter sido muito diferente. Nos séculos seguintes, foram os missionários francos, como São Bonifácio, que sob a proteção dos reis merovingios e carolíngios, levaram o cristianismo para as profundezas da Germânia pagã, expandindo as fronteiras da cristandade.
Foi o exército franco de Carlos Martel que deteve a expansão muçulmana na Europa Ocidental na Batalha de Tours em 732, um evento frequentemente visto como decisivo para a sobrevivência da cristandade europeia. E foi a doação de terras na Itália por Pepino, o Breve, pai de Carlos Magno, que estabeleceu os Estados Papais, tornando o Papa um soberano temporal por mais de 1000 anos. Todos esses desenvolvimentos cruciais na história da Igreja Católica foram consequências diretas da fundação estabelecida por Clovis. Ao escolher o catolicismo, Clovis não apenas garantiu o futuro de seu reino, mas também investiu no futuro da instituição que o legitimou. Foi uma das parcerias mais bem-sucedidas e duradouras da história. A Igreja forneceu a ideologia, a administração e a legitimidade divina. A monarquia franca forneceu a força militar e a estabilidade política. Juntos, eles construíram a estrutura da sociedade medieval. Um aspecto que merece ser explorado mais a fundo é a natureza da violência na era de Clovis e como sua conversão interagiu com ela. O cristianismo prega a paz e o amor ao próximo, mas o mundo de Clovis era incrivelmente violento. A vida era barata, e o poder era mantido através da força bruta e da eliminação impiedosa de rivais. Gregório de Tours, apesar de sua admiração por Clovis como campeão da fé, narra com uma franqueza chocante os atos de traição e assassinato que Clovis cometeu para unificar os francos sob seu governo. Ele descreve como Clovis manipulou filhos contra pais, orquestrou o assassinato de outros reis francos e depois lamentou hipocritamente não ter mais parentes para ajudar em caso de necessidade. A aparente contradição entre a fé cristã de Clovis e sua conduta brutal não parecia perturbar Gregório. Isso ocorre porque, em sua visão de mundo, Clovis era um instrumento da providência divina. Sua violência era o meio necessário para um fim maior: a unificação de um reino católico que poderia defender a Igreja. O Deus de Gregório não era apenas um Deus de amor, mas também um Deus do Antigo Testamento, um Deus de batalhas que usava reis guerreiros para cumprir seus desígnios. A conversão de Clovis, portanto, não pacificou a política franca. Em vez disso, deu à sua violência uma nova sanção teológica. A violência em nome de Deus, ou pelo menos em nome de um rei sancionado por Deus, tornou-se não apenas aceitável, mas meritória. Este é um legado sombrio e complexo do batismo, que ecoaria nas cruzadas e nas guerras religiosas dos séculos vindouros. Para entender a decisão de Clovis, também devemos olhar para a economia e a estrutura social da Gália tardo-romana. O sistema econômico era baseado em grandes propriedades rurais, as villae, que eram trabalhadas por uma população de colonos e escravos. A riqueza e o poder estavam concentrados nas mãos de uma pequena aristocracia senatorial galo-romana. A Igreja, através de doações e heranças, havia se tornado um dos maiores, se não o maior, proprietário de terras. Ao se converter ao catolicismo, Clovis não estava apenas ganhando apoio espiritual. Ele estava se integrando a este sistema econômico. Ele se tornou um parceiro legítimo da aristocracia e da Igreja. Ele podia agora garantir seus títulos de propriedade, e eles, em troca, reconheciam sua autoridade e pagavam seus impostos. A conversão facilitou a fusão das elites franca e galo-romana. Os guerreiros francos de Clovis receberam terras e se tornaram a nova aristocracia militar, enquanto a antiga aristocracia galo-romana manteve sua influência através de cargos na administração e especialmente na Igreja, ocupando os bispados. Essa fusão criou uma nova classe dominante coesa, que tinha interesse em manter a estabilidade e a produtividade do reino. O batismo, visto sob esta luz, foi a cerimônia que selou o acordo econômico e social que sustentaria o reino franco. Foi a chave que permitiu a Clovis não apenas conquistar a Gália, mas também herdar e administrar sua imensa riqueza agrícola e sua estrutura social e hierárquica, garantindo a viabilidade a longo prazo de seu domínio. A cidade de Reims, local do batismo, e sua ascensão como centro sagrado da monarquia francesa, é um testemunho duradouro do poder da narrativa histórica. Antes de Clovis, Reims era uma cidade importante, mas não a mais proeminente da Gália. A decisão de realizar o batismo ali, combinada com a poderosa narrativa criada em torno do evento por figuras como Gregório de Tours
e mais tarde, Hincmar de Heinz, que promoveu a lenda da Santa Ampola no século IX, transformou a cidade. Tornou-se o lugar onde a legitimidade divina era conferida aos reis. A Catedral de Notre-Dame de Reims, onde gerações de reis franceses foram coroados, foi construída sobre o local da igreja mais antiga onde se acredita que Clovis foi batizado. A própria catedral, uma obra-prima da arquitetura gótica, é um monumento à ideologia da monarquia sagrada que começou com Clovis. Suas esculturas e vitrais contam a história da aliança entre Deus e os reis da França. A história do batismo, portanto, não apenas moldou a política, mas também o próprio espaço físico e a paisagem sagrada da nação. A cidade de Reims tornou-se um símbolo, um lugar de peregrinação para a realeza, onde o pacto original entre o reino dos francos e o reino dos céus era ritualmente renovado a cada nova coroação. Isso demonstra como um único evento, amplificado pela lenda e pelo ritual ao longo dos séculos, pode imbuir um lugar geográfico com um poder simbólico imenso e duradouro. A história de Clovis também nos oferece uma visão sobre a natureza da liderança em tempos de crise. O final do século V foi uma era de desintegração e incerteza. As velhas estruturas do Império Romano haviam ruído, e novas formas de organização política e social estavam lutando para nascer. Nesse ambiente volátil, líderes como Clovis prosperaram. Ele possuía uma combinação de qualidades essenciais para a época. Era um comandante militar carismático e bem-sucedido, o que lhe garantia a lealdade de seus guerreiros. Era politicamente astuto e pragmático, capaz de formar alianças e explorar as fraquezas de seus inimigos. E, crucialmente, ele tinha a visão ou a intuição de entender que o futuro não poderia ser construído apenas com a espada. Ele reconheceu a necessidade de uma ideologia unificadora, de uma base de legitimidade que fosse além da mera conquista. O cristianismo católico ofereceu essa base. Sua decisão de se batizar pode ser vista como o ato supremo de liderança adaptativa. Em vez de se apegar rigidamente às tradições pagãs de seu povo, ele abraçou a fé da população conquistada, cooptando sua estrutura de poder e sua visão de mundo para seus próprios fins. Ele não viu a cultura romana e a igreja como ameaças a serem destruídas, mas como recursos a serem incorporados. Essa capacidade de adaptação e síntese, de construir algo novo a partir dos elementos díspares de um mundo em colapso, foi a marca de sua genialidade e a razão pela qual seu reino, ao contrário de tantos outros reinos bárbaros, sobreviveu e prosperou. Outra perspectiva a ser considerada é o impacto psicológico que a cultura romana e sua religião podem ter tido sobre Clovis e outros líderes germânicos. Apesar de serem os conquistadores, os francos eram uma minoria, governando uma civilização que era, em muitos aspectos, muito mais sofisticada que a sua. Eles estavam cercados pela monumentalidade das cidades romanas, aquedutos e anfiteatros. Eles encontraram uma elite galo-romana educada, que lia latim, conhecia as leis e administrava vastas propriedades e dioceses. Diante dessa herança cultural avassaladora, poderia haver um certo complexo de inferioridade cultural. Adotar a religião dos romanos, o catolicismo, era uma forma de superar essa barreira. Era uma maneira de se tornar o herdeiro legítimo dessa grande civilização, em vez de ser apenas seu conquistador bárbaro. O cristianismo oferecia uma teologia universal, uma história do mundo desde a criação, e uma estrutura intelectual que o paganismo franco simplesmente não possuía. Ao se converter, Clovis não estava apenas fazendo uma aliança política, ele estava elevando a si mesmo e a seu povo a um novo patamar de sofisticação e prestígio cultural. Ele estava se juntando ao clube da civilização romana tardia. Essa motivação psicológica, o desejo de legitimidade e pertencimento a uma tradição maior e mais antiga, pode ter sido um fator poderoso e sutil em sua decisão, complementando as considerações mais pragmáticas de poder e estratégia militar. O legado de Clovis na lei e na governança também é fundamental. Pouco antes de sua morte, em 511, ele convocou o primeiro concílio de Orleans, um sínodo de bispos de todo o seu reino. Este concílio estabeleceu as regras para a relação entre a coroa e a igreja na Gália, cobrindo questões como a nomeação de bispos,
a gestão de propriedades da Igreja e o direito de asilo. Este foi um passo crucial na criação de uma Igreja Nacional franca, que, embora leal a Roma em doutrina, era na prática controlada em grande parte pelo rei. Além disso, foi durante o reinado de Clovis que a Lei Sálica, o Código de Leis dos Francos Sálios, foi codificada pela primeira vez por escrito, embora seja um código de leis germânico, que lida com compensações por crimes em vez de punições corporais. O próprio ato de escrevê-lo em latim mostra a influência da tradição legal romana. O batismo e a aliança com a Igreja deram a Clovis acesso a clérigos letrados que podiam realizar esse trabalho de codificação. A Lei Sálica, com suas regras detalhadas sobre herança, incluindo a famosa cláusula que mais tarde seria usada para proibir as mulheres de herdar o trono da França, tornou-se a base do sistema legal do Reino Franco. Assim, a Assumpção, conversão de Clovis não foi apenas um evento espiritual ou militar. Foi o catalisador que permitiu a fusão das tradições legais germânicas e romanas, criando a estrutura administrativa e jurídica que governaria a França por séculos. A comparação de Clovis com outros líderes germânicos de seu tempo destaca a singularidade de sua escolha. Teodorico, o Grande, rei dos ostrogodos na Itália, era um líder ariano que governou com notável tolerância e habilidade, tentando manter as populações goda e romana separadas, mas coexistindo pacificamente. No entanto, sua política de segregação religiosa acabou por falhar, e seu reino desmoronou logo após sua morte. Genserico, rei dos Vândalos na África, também era ariano e perseguiu ativamente a população católica, alienando-a e enfraquecendo seu próprio reino, que foi facilmente reconquistado pelo Império Bizantino. Clovis escolheu um caminho radicalmente diferente. Em vez de tolerância à distância ou perseguição, ele escolheu a assimilação completa, pelo menos no nível da elite. Ele apostou tudo em uma fusão total com a cultura e a religião de seus súditos. Foi uma aposta de alto risco. Ele poderia ter alienado a facção pagã mais conservadora de seus próprios guerreiros francos. No entanto, a aposta valeu a pena. Ao fazer do catolicismo a religião de seu povo, ele eliminou a principal fonte de atrito entre governantes e governados e criou uma base para uma identidade comum. Esta estratégia de integração, selada pelo batismo, foi o que diferenciou o Reino Franco de seus contemporâneos e a chave para sua notável longevidade e sucesso. Enquanto outros reinos germânicos foram notas de rodapé na história, o reino de Clovis tornou-se o berço de nações. Em nossa análise final, a história do batismo de Clovis se revela como um evento fundador em múltiplos níveis. Foi a fundação de um reino, o Reino Franco, que se tornaria a França. Foi a fundação de uma aliança duradoura entre o poder temporal dos reis e o poder espiritual da Igreja Católica, um modelo que definiria a política medieval. Foi a fundação de uma nova identidade cultural, fundindo elementos germânicos, romanos e cristãos em uma síntese que formaria o núcleo da civilização europeia ocidental. E foi a fundação de um mito poderoso, a história de um rei escolhido por Deus, que legitimaria a monarquia francesa por mais de um milênio. O mistério que envolve as verdadeiras motivações de Clovis, a mistura incerta de fé, política, influência pessoal e ambição, não diminui a importância do evento. Pelo contrário, enriquece-o. Mostra-nos que os momentos mais cruciais da história não são movidos por forças abstratas e impessoais, mas por decisões humanas complexas, tomadas por indivíduos falíveis em circunstâncias extraordinárias. Clovis, o homem, permanece envolto nas brumas do tempo, mas Clovis, o símbolo, o rei guerreiro que se curvou para ser batizado, e ao fazê-lo, levantou um novo mundo das cinzas do antigo, continua a ser uma das figuras mais fascinantes e consequentes da história. Sua história é um lembrete de que um único ato, realizado no momento certo e no lugar certo, pode verdadeiramente mudar o curso de um rio e o destino de um continente. Chegamos ao fim da nossa profunda investigação sobre o batismo de Clovis, um evento que, como vimos, foi muito mais do que uma simples cerimônia religiosa. Foi o epicentro de um terremoto político e cultural que remodelou a Europa. Descobrimos que por trás da lenda de uma conversão milagrosa, existe uma realidade histórica muito mais complexa,
uma teia de ambição política, estratégia militar, influências pessoais e, sim, possivelmente fé genuína. A decisão de Clovis de abraçar o catolicismo, e não o arianismo de seus rivais, foi um golpe de mestre que lhe permitiu unificar a Gália, fundar a dinastia merovingia e lançar as bases para o que viria a ser a França. Esta aliança entre o trono e o altar se tornaria a espinha dorsal da civilização medieval europeia. O enigma do que realmente se passava no coração do rei pode nunca ser resolvido, mas seu legado é indiscutível. Se esta viagem aos segredos da Idade Média despertou sua curiosidade, e se você acredita que a história é um quebra-cabeça que vale a pena montar, peça por peça, então junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se, ative as notificações e prepare-se para a nossa próxima expedição às Encruzilhadas do Tempo, onde os fatos são escassos e os mistérios abundantes. Obrigado por assistir. Ao longo de nossa jornada, desvendamos as camadas de um evento que é, ao mesmo tempo, um pilar da história e um enigma profundo. O batismo de Clovis, apresentado por Gregório de Tours como um milagre divinamente orquestrado, revela-se, sob um exame mais atento, uma tapeçaria complexa de fé, ambição e necessidade. De um lado, temos a narrativa da conversão sincera, de um rei bárbaro tocado pela fé de sua esposa e convencido por um sinal divino no campo de batalha. É a história que fundou uma nação, que ungiu a monarquia francesa com um óleo sagrado e que criou a filha mais velha da igreja. Esta é a versão que ecoou por catedrais e palácios durante mais de um milênio. Uma poderosa ferramenta de legitimação que transformou um chefe guerreiro em um instrumento de Deus. Do outro lado, porém, a análise fria das circunstâncias geopolíticas nos mostra um líder pragmático em uma encruzilhada. Cercado por reinos arianos, confrontado com uma população galo-romana majoritariamente católica e nicena, e buscando consolidar seu poder sobre um território fragmentado, a conversão ao catolicismo não era apenas uma opção, mas talvez a única jogada estratégica viável. Era um ato que o alinhava com o poder estabelecido do episcopado, que lhe conferia a lealdade de seus novos súditos e que o diferenciava de seus rivais, transformando suas guerras de conquista em cruzadas pela verdadeira fé. Essas duas interpretações, a espiritual e a política, não são necessariamente excludentes. Elas representam a dualidade que reside no coração de muitos dos grandes momentos da história. É perfeitamente possível que Clovis tenha sido, simultaneamente, um homem genuinamente em busca de um poder maior, e um político astuto que reconheceu o poder terreno que essa busca poderia lhe proporcionar. O verdadeiro mistério, portanto, não reside em si, ele se converteu, mas em como essas forças se entrelaçaram em sua mente. A história não nos deixou um diário, não nos legou suas confissões. Resta-nos apenas o eco de suas ações e a interpretação daqueles que vieram depois. O legado de seu batismo é, em si, a maior prova de sua importância, mas a natureza exata desse momento, a centelha que realmente acendeu a chama da conversão, permanece envolta nas brumas do tempo, um quebra-cabeça que talvez nunca seja totalmente montado. Este legado, forjado na pia batismal de Reims, transcendeu a própria França e moldou o contorno da Europa medieval. Ao abraçar o cristianismo niceno, Clovis não apenas unificou a Gália, mas também estabeleceu uma aliança fundamental entre o poder temporal dos reis francos e o poder espiritual do papado em Roma. Esta simbiose se tornaria o modelo para a cristandade ocidental, culminando séculos depois na coroação de outro grande franco, Carlos Magno, como imperador do Sacro Império Romano. O batismo de Clovis foi o ato que efetivamente marginalizou o arianismo na Europa Ocidental, garantindo a supremacia da doutrina trinitária e consolidando a autoridade da Igreja Católica. Sem esse passo, a história religiosa e política do continente poderia ter sido radicalmente diferente. O que sabemos com um grau razoável de certeza é isto: Clovis, rei dos francos, foi batizado. A cerimônia ocorreu em algum momento entre 496 e 508. Foi um batismo na fé católica nicena e teve consequências políticas e religiosas monumentais. No entanto, o estado atual do conhecimento nos obriga a aceitar uma verdade desconfortável. A motivação precisa de Clovis
o peso relativo da fé de Clotilde, da persuasão de Remígio e do cálculo político é irrecuperável. As fontes são poucas e tendenciosas. A arqueologia é silenciosa sobre os pensamentos de um rei. O que resta é o evento em si, um ponto de inflexão tão poderoso que sua sombra se projeta até os dias de hoje. O mistério do batismo de Clovis não é uma falha da história, mas sim sua essência. Ele nos lembra que os momentos que definem eras raramente são simples. São impulsionados por uma mistura de fé e medo, de amor e ambição, de destino e oportunidade. Clovis permanece como um titã na fronteira entre a Antiguidade e a Idade Média. Não porque temos todas as respostas sobre ele, mas precisamente porque não as temos. Sua história nos convida a continuar questionando, a continuar investigando e a aceitar que alguns segredos estão destinados a permanecer guardados pelo passado. Se esta profunda imersão nos enigmas que fundaram nações despertou sua curiosidade, inscreva-se em nosso canal para continuar desvendando os mistérios mais fascinantes da história. E nos diga nos comentários: qual evento histórico você acredita que, assim como o batismo de Clovis, esconde uma verdade muito mais complexa do que as que nos foram contadas?